O mundo está à sua frente, com tanta coisa pra mudar, e esperando pelo amor que só você pode lhe dar. Não tenha medo de se abrir, não tenha medo de ajudar, pois sua força não é daqui, ela não é desse lugar. Bem lá no fundo do seu ser, essa sua força vem brilhar. É o Espírito de Deus que vem sua vida conquistar. Comece agora a viver toda a lição que Ele ensinou e mostre ao mundo sem temer o que o Pai já lhe mostrou. Seja a luz do mundo. Bom dia, queridos irmãos, neste sábado, dia 17 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 8 a 12. Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens. A nossa vida de fé exige um esforço crucificante e uma coragem de leão. Não basta a dificuldade interna para viver a palavra. Muitas vezes precisa enfrentar também o julgamento do mundo que zomba e intimida os cristãos. Jesus sabe disso e nos convida a dar testemunho sempre. Às vezes nos sentimos fortes, outras vezes tímidos, mas o nosso testemunho é fundamental. O mundo precisa da nossa alegria e da nossa coragem, não do nosso medo e tibieza. Demonstre a todos com alegria e simplicidade que Jesus te faz imensamente feliz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante do povo, o Filho do Homem também se declarará a favor dele diante dos anjos de Deus. Aquele, porém, que me renegar diante do povo, será renegado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que falar uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não vos preocupeis com os argumentos para vos defender, nem com o que dizer, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante do povo, eu também me declararei por ele diante dos anjos de Deus. Aquele, porém, que me renegar diante do povo, será renegado diante dos anjos de Deus. Irmãos, a vida com Jesus é uma escolha a cada minuto. Somente os fortes conseguem vencer, ou melhor, quem confia cegamente em Deus. Testemunhar não é uma questão opcional. Testemunhar é condição para entrar no céu. Quem testemunhar Jesus diante dos homens poderá contar com o testemunho favorável de Jesus diante de Deus. E quem não se declarar por Jesus diante dos homens, Jesus também não se declarará por ele diante de Deus. Meu irmão, se Jesus não se declara por nós,
quem irá acreditar em nós? Quem irá nos abrir as portas do céu se Jesus falar que não merecemos, porque não o testemunhamos nesta terra? Você entende, irmão? A passagem para o céu é o testemunho que você dá dele nessa terra diante dos homens. Portanto, testemunhar não é por nada uma questão opcional. Se você testemunhar, Jesus te abre as portas do paraíso. Se você se envergonhar dele nessa terra, ele se envergonhará de você no céu, pela eternidade. Irmãos, não é uma brincadeira. A nossa salvação depende do nosso testemunho, da coragem, da alegria do nosso testemunho. É impossível não testemunhar quando Jesus acende o nosso coração. É impossível se conter quando Jesus faz explodir o nosso coração de alegria, de paz. Portanto, se não sentimos a necessidade de testemunhar, significa que a nossa fé está apagada, e uma vida apagada se torna um contra-testemunho. E o escândalo do contra-testemunho é uma passagem direta para o inferno. O ardor evangelizante é a primeira característica do cristão. Eis as palavras de Papa Francisco, na sua encíclica Evangelii Gaudium, a alegria da boa notícia, a alegria de evangelizar, a doce e reconfortante alegria de evangelizar. No número 10 para frente, o Papa diz assim: na doação a vida se fortalece e se enfraquece no comodismo e no isolamento. De fato, os que mais desfrutam da vida são os que deixam a segurança da margem e se apaixonam pela missão de comunicar a vida aos demais. Consequentemente, um evangelizador não deveria ter constantemente uma cara de funeral. Recuperemos e aumentemos o fervor de espírito, a suave e reconfortante alegria de evangelizar, mesmo quando for preciso semear com as lágrimas. E que o mundo do nosso tempo, que procura ora na angústia, ora com esperança, possa receber a boa nova dos lábios, não de evangelizadores tristes e desencorajados, impacientes ou ansiosos, mas sim de ministros do Evangelho cuja vida irradie fervor, pois foram quem recebeu primeiro em si a alegria de Cristo. Um anúncio renovado proporciona aos fiéis, mesmo tíbios e não praticantes, uma nova alegria na fé e uma fecundidade evangelizadora. Na realidade, o seu centro, a sua essência, são sempre o mesmo. O Deus que manifestou o seu amor imenso em Cristo, morto e ressuscitado. Ele torna os seus fiéis sempre novos, ainda que sejam idosos. Renovam as suas forças, têm asas como a águia, correm sem se cansar, marcham sem desfalecer. Cristo é a boa nova de valor eterno, sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas a sua riqueza e a sua beleza são inesgotáveis. Ele é sempre jovem e fonte de constante novidade. Continua Papa Francisco no número 85. Uma das tentações mais sérias que sufoca o fervor e a ousadia é a sensação de derrota que nos transforma em pessimistas, lamurientos e desencantados com a cara de vinagre. Ninguém pode empreender uma luta se de antemão não está plenamente confiado no triunfo.
Quem começa sem confiança, perdeu de antemão metade da batalha e enterra os seus talentos. Embora com a dolorosa consciência das próprias fraquezas, há que seguir em frente sem se dar por vencido e recordar o que disse o Senhor a São Paulo: basta-te a minha graça, porque a força manifesta-se na fraqueza. O triunfo cristão é sempre uma cruz, mas cruz que é simultaneamente estandarte de vitória, que se empunha com ternura batalhadora contra as investidas do mal. O mau espírito da derrota é irmão da tentação de separar prematuramente o trigo do joio, resultado de uma desconfiança ansiosa e egocêntrica. Irmãos, isso deve ser um alerta potente para todos nós. Existe em mim o anseio pela evangelização? Vamos refletir um pouco. Como eu posso evangelizar hoje? Claro, com minha postura de cristão, minha atitude, meu exemplo, mas também com meu testemunho explícito, com não me rebaixar, não aceitar coisas contrárias ao amor que Jesus me ensinou. Posso testemunhar oferecendo um convite para o retiro Yeshua, Caná, Ruá. Reflita um minuto. Como hoje posso me declarar por Jesus? Escutemos novamente o Evangelho e pedimos ao Espírito Santo que sempre nos sugira o que nós precisamos, que nos ajude nesse dia. Paz e alegria a todos. Levemos a boa nova do Evangelho com alegria e esperança. Paz e alegria a todos. Eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante do povo, o Filho do Homem também se declarará a favor dele diante dos anjos de Deus. Aquele, porém, que me renegar diante do povo, será renegado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que falar uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não vos preocupeis com os argumentos para vos defender, nem com o que dizer, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Você não vai estar sozinho, Ele te ajuda a caminhar. Ensine ao mundo o seu caminho e mostre sempre o que é amar. Então seus olhos vão se abrir, seu coração se iluminar. Quando o mundo descobrir que Ele veio nos salvar, Só o Espírito de Deus pode nos trazer só Jesus Cristo nos traz.
Deixe-o então agir e a verdade aparecer. Vem receber a vida eterna que Ele quer te oferecer. Vem lutar por essa vida, por um mundo melhor. Seja o sal da terra inteira, em nome de Deus. Seja a vida, seja a luz do mundo e aceite essa missão. Pois Jesus vai estar contigo dentro do seu coração. Pois Jesus vai estar contigo dentro do seu coração.